Glória a Deus, amém? Salmo 19, versículo 14 é onde eu quero dar ênfase, porque o salmista fala assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu, ou seja, libertador meu, né? Essa palavra, ela falou muito no meu coração, porque o salmista, ele poderia encerrar este salmo, que é um cântico, falando diversas coisas, né? Pedindo diversas coisas para Deus, expressando para Deus tantas coisas. Mas ele fez um pedido. É um telefone tocando? Não quer lá desligar ele? Pra gente não perder o foco aqui. Então vamos lá, não vamos perder o foco não. Ele poderia pedir tantas coisas para Deus, mas o que ele pediu aqui é de extrema importância. Ele falou, primeira coisa: Senhor, que as minhas palavras sejam agradáveis ao Senhor. Aquilo que sai da minha boca. A Bíblia vai falar em um determinado lugar que o que contamina ao homem não é o que entra, mas é aquilo que sai da nossa boca. Tem um outro texto que vai falar que a boca fala o que o coração estiver cheio. O salmista, ele falou assim: Senhor, as minhas palavras, elas precisam agradar os teus ouvidos. Elas precisam te agradar. O que ele estava dizendo em outras palavras? Senhor, não deixe eu me perder com as minhas palavras. Porque nós erramos, nós pecamos com aquilo que nós falamos, aquilo que nós pronunciamos. As nossas palavras têm poder. E é muito importante vocês aprenderem desde já o poder que existe na palavra de vocês. Vocês, por exemplo, ao saírem daqui, vocês tendo que lidar com as situações da vida, é importante vocês terem essa consciência, o poder que tem na palavra de vocês. Vou dar alguns exemplos aqui. Quem tem filhos, né? Vocês que têm filhos, eu tenho os meus filhos, é muito importante nós falarmos palavras de bênção para os nossos filhos. Isso é muito importante. Meu filho é uma bênção. Meu filho, ele é abençoado. A minha palavra tem poder. Nós orarmos abençoando, por exemplo, você que tem um casamento, você orar abençoando o teu casamento. Você liberar palavras de bênção sobre o teu casamento. Meu casamento é uma bênção. Por mais que ele seja um casamento difícil, tumultuado, mas você determinar, falar, meu casamento é uma bênção em nome de Jesus. Às vezes a pessoa recebe o salário, vou dar um outro exemplo. A pessoa recebe o salário e ela pega e fala assim: mas isso daqui é pouco. O que aqui é pouco, não vai dar para nada. Você já está determinando, com as suas palavras, que o teu salário é pouco, que não vai dar para nada. O contrário disso é você falar: o meu salário é uma bênção. Deus vai abençoar, vai prosperar e vai multiplicar esse salário. Jesus tem um exemplo na palavra de Deus que fala que Jesus, ele pegou 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Vamos colocar que tinha mais de 15.000 pessoas. E quando alguém entregou para ele, tá aqui, 5 pães e 2 peixes. Ele não pegou e falou assim: mas só isso? Isso aqui é pouco. Ele pegou, levantou e falou: Deus, tá aqui, tá abençoado. Multiplica, Senhor. Multiplica. E todos comeram e sobraram. Mas isso aconteceu porque a palavra tem poder? Também, porque a palavra tem poder. Então você tem que liberar isso. Você tem que liberar essa palavra de bênção. Você tem que usar a tua boca, as tuas palavras ao teu favor. Quantas pessoas já disseram: o meu filho vai lá para tratar, mas eu não acredito, eu não acho que vai recuperar, não acho que vai dar certo, já foi a segunda, já é a terceira, já é a nona, já é a 10ª vez, não importa. Eu sempre corrijo, eu sempre digo: não, diga que vai dar certo. Diga que vai ser a última, que ele vai sair de lá curado e transformado. Por quê? Porque as nossas palavras têm poder. Nós temos que declarar a bênção de Deus. Uma planta que você abençoa, uma planta que você fala: você vai crescer, você vai dar frutos. Você está liberando a palavra de bênção. Então tem muitas pessoas que elas não entendem que nós erramos com as nossas palavras. Nós erramos e também acertamos. E é por isso que nós temos que orar. E é por isso que nós temos que vigiar com as nossas palavras. Isso é um exemplo.
Um outro exemplo também das nossas palavras é que nós pecamos com aquilo que nós falamos. Vocês que estão aqui, todos vocês tiveram uma vida antes de chegar aqui. Ninguém aqui não tem um passado. Todos nós temos um passado. Todos nós. Vocês tiveram um passado, vocês tiveram uma vida lá fora, vocês não nasceram num berço e depois de lá não tiveram nenhuma experiência, nada disso. Vocês tiveram a vida de vocês, vocês tiveram a experiência de vocês. Agora, tudo que vocês viveram, do momento que vocês entraram aqui, do dia que vocês nasceram até o momento que vocês entraram aqui, o que edificou? O que trouxe edificação? Beleza, o que trouxe edificação, você carrega com você. O que não edificou, o que não louvou a Deus, o que não agradou a Deus, isso daqui tem que ficar no teu passado. E tem que ficar bem lá atrás no passado. Algumas experiências que eu tive no meu passado, eu não vou testificar, eu não vou contar, eu não vou chegar para os meus filhos, chegar para vocês aqui e ficar falando. Por quê? Porque isso não edifica. Isso não edifica. Isso não me acrescenta. Isso não vai acrescentar em nada em vocês. Então eu não tenho que ficar falando isso. Ah, mas é um passado, porque antigamente eu fiz. Não importa o que você fez. Não importa. Ah, porque lá atrás eu fazia, eu falava, eu acontecia. Isso é um passado teu, que não tem importância nenhuma agora. Agora é uma nova vida. Tá bom, pastor, mas lá atrás, no passado, eu tive uma experiência com Deus. Lá atrás, no meu passado, eu tive algo que foi bom. Beleza, isso edifica. Se não edifica, isso tem que ficar lá atrás no seu passado. Amém. Ele fala duas coisas. Minhas palavras não podem desagradar a Deus. Tudo que você fala, tudo que nós falamos, agrada a Deus ou não agrada a Deus? É um filtro que a gente tem que ter. Então, a forma que eu falo com você, a maneira que eu trato o Senhor, a maneira que eu trato vocês, isso agrada a Deus ou desagrada? A palavra tem poder, queridos. Então eu tenho que chegar aqui e as minhas palavras têm que ser positivas. Meu irmão, vai dar certo. Fica desanimado não, tá certo? Vai dar certo. Levanta a cabeça. Às vezes você recebe uma ligação, você fica abatido, fica triste. Se você está vendo o seu irmão triste e abatido, a tua obrigação de servo de Deus, é você chegar pro teu irmão e falar assim: ô meu irmão, vai dar certo, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, não fica desanimado não. Você está vendo o seu irmão falando um monte de besteira aí. Ah, porque minha vida, porque... E reclamando de uma coisa e de outra. Você tem obrigação como servo de Deus de chegar pro teu irmão com carinho, com paciência e falar assim: não, irmão, não deixa pra lá. Esquece isso. Ah, mas eu tô magoado com ele. Larga isso pra lá, meu irmão, em nome de Jesus. Usa as tuas palavras para abençoar. Amém? Ele falou duas coisas. Primeiro, palavra. Segunda coisa que ele falou, pensamento. Por que ele falou dos pensamentos? Qual que é o poder que tem os pensamentos? Porque eu tô aqui pensando, vocês não sabem o que eu tô pensando. Eu tô olhando aqui para vocês estão tudo me olhando, né? Tudo atento, me ouvindo. Mas eu não sei o que tá passando na mente de vocês. Não sei. Talvez você tá aqui e tá pensando no café da tarde. Talvez você tá aqui e tá pensando no que vai jantar. Talvez você tá aqui e tá pensando na roupa que tá no varal. Talvez você tá aqui e tá pensando lá em São Paulo. Não sei. Não sei o que você tá pensando. O salmista falou assim: Senhor, os meus pensamentos, o que eu estou pensando, tem que ser agradável a Ti. Por quê? Porque as nossas ações, antes de ser uma ação, foi um pensamento. Verdade. Antes de eu pegar o meu carro na Marginal, e ao invés de eu entrar sentido minha casa, eu peguei o meu carro, abasteci o meu carro, coloquei lá a gasolina, vim para cá, avisei a missionária que estava vindo para cá. Avisei pro Jeto que estava vindo para cá. Antes de eu vir para cá, foi um pensamento. Verdade. Eu pensei. Eu olhei o relógio, eu olhei a hora, eu olhei quanto eu tinha de gasolina, eu pensei tudo. Antes de você agir, você pensou. E o salmista falou assim: Senhor, cuida dos meus pensamentos, para que os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti. Então, às vezes você está aqui dentro e a tua cabeça não para. Porque a cabeça de ninguém para. Às vezes a nossa cabeça, tem gente que é mais acelerada, que a cabeça parece um liquidificador, fica ali girando, pensando mil coisas. E vai dormir, a cabeça está pensando. O salmista falou assim: Senhor, guarda a minha mente, porque as minhas palavras, os meus pensamentos precisam agradar o Senhor.
Eu quero pensar coisas boas. Eu quero pensar aquilo que agrada a Deus. Porque quando eu for tomar uma decisão, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Amém. Então cuidado com o seu pensamento. Se o diabo está colocando pensamentos na sua mente, ele não sabe o que você pensa. O que eu penso. Mas ele pode intervir aí no teu pensamento. Você está colocando pensamentos aí. Você não é importante para Deus. Você não vai dar certo. Você tem que desistir. Você tem que ir embora. Você tem que não sei o quê. Se você está vendo que a tua mente está sendo tomada por esses pensamentos, em nome de Jesus, comece a orar. Deus, guarda a minha mente. Não deixa eu me perder nos meus pensamentos. Às vezes a pessoa está aqui, tô com raiva do pastor. Ah, por que você está com raiva de mim? O que eu fiz para você? Não fez nada. Não fez nada, não fiz nada para você. Mas por que a pessoa está achando ruim? Por que a pessoa criou uma barreira? Porque o diabo encheu a mente dela. Você está vendo que quando ele chegou aqui, ele não te cumprimentou? Você está vendo que quando ele chegou aqui, ele não apertou tua mão? O diabo começa a trabalhar na mente. Você está vendo? O pastor chegou aqui e ele nem olhou nos teus olhos para te cumprimentar. Verdade. Você viu que ele chegou aqui, ao invés de te chamar de Diego, te chamou de Daniel? Tá vendo? Confundiu o seu nome. Não, mas E o diabo começa a trabalhar na mente da pessoa e a pessoa começa a perder o foco. Isso é verdade. Isso é verdade. Às vezes a pessoa tá lá no trabalho e o diabo começa a colocar um pensamento daquela mulher ali. Tá vendo aquela mulher ali, ó? Aquela mulher ali. E o cara começa, pô, é verdade, nunca tinha visto. E ele vai e perde a família dele por causa daquela mulher. Às vezes tá na igreja. O diabo começa a arrastar a pessoa para fora. Antes da pessoa ter recaída, antes dela voltar a usar droga, bebida, cigarro, ela pensou antes. Ela não vai e faz. E foi aqui primeiro. Desejo, quando a gente fala desejo é um pensamento que veio. Se você não repreende, se você não elimina, ele toma conta da tua vida e você vai agir. Então, antes de qualquer coisa, é um pensamento. E depois do pensamento, vira uma atitude. Amém, queridos? Amém. Daí tem lá, ele fala assim no versículo 14, né? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Ele chama de Deus de duas coisas. Primeiro, ele fala que Deus é a rocha dele. Deus, ele é minha rocha. A casa, quando ela está alicerçada na rocha, pode vir a tempestade que for, ela não cai. A casa que está alicerçada na rocha, pode vir o tempo, a tempestade, pode vir problema, mas ela está ali, ó, perseverando. Se você não estiver firmado na rocha, na primeira tentação que vier, você cai. Na primeira proposta, no primeiro prato de lentilha que o diabo te oferecer, você vai embora. Você desiste, você larga o tratamento, você larga a tua vida, você larga... Ah, tô 10 anos limpo, eu tô 20 anos limpo. Você larga isso porque você cedeu. Porque a tua casa não está na rocha. Então ele fala, Deus, o Senhor, primeiro, é a minha rocha. Se você estiver alicerçado em mulher, em pai, em mãe, em dinheiro, em pastor, em igreja, você cai. Se você estiver alicerçado em Deus, se Deus for a tua rocha, você não cai. Amém. Amém? Amém. Em segundo lugar, ele fala assim, o Senhor é a minha rocha. E 2, o Senhor é o meu redentor. Na tradução que o Jetro leu, fala assim, o Senhor é o meu libertador. Tá aqui. Libertador. O Senhor é o meu libertador. Libertador meu. O que é libertador? Aquele que liberta. Aquele que pagou o preço. O escravo tá lá escravo, né? Antigamente tinha escravo, né? Tá lá escravo. Quanto que é esse escravo aí? Ele custa tantos reais. Então tá aqui, ó, eu pago o preço por ele. Tá livre. Uma vez eu vi um vídeo de um cara que tava assim na rua, tava dentro de um carro. E no lado dele passou um cara com uma gaiola, com um passarinho na gaiola. O cara falou assim, ô, vem cá. Esse passarinho aí. Ele falou assim, esse passarinho é meu. Ele soltou vários, tô né? vendendo. Você tá vendendo por quanto? Tô vendendo por tanto. Quero comprar ele. Daí, comprou, soltou, abriu a gaiola e soltou ele. É dele, ele pagou o preço e ele libertou. Sim. Jesus fez isso por nós. Ele é o nosso libertador. Amém. Quanto que ele Aleluia. custa? É o meu sangue, então tá aqui. Ele deu o sangue dele. Aleluia. Ele pagou por nós. E o texto fala que ele é o nosso libertador. Quem liberta o homem do pecado, do vício, do passado, da depressão, da angústia, quem liberta é Deus. Não é a casa de recuperação, não é o pastor,
não é o remédio que você toma. Quem liberta é Deus. Se Deus fosse seu libertador, se Ele fosse Senhor da tua vida, Ele te liberta. Ele te transforma numa nova criatura. Amém? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Esse é o versículo que Deus mandou trazer para vocês hoje. Amém? Deus me fez sair lá de São Paulo para vir aqui trazer essa palavra para vocês. Se Ele for a rocha de vocês, vocês não caem. Se Ele for libertador de vocês, vocês já estão libertos em nome de Jesus. Amém? Pastor, quanto tempo eu preciso para estar liberto? São 6 meses? 1 ano? São 10 anos? São 20 anos? O que eu preciso passar liberto? Você precisa de Deus na tua vida. Se Deus estiver na tua vida, você está liberto. Amém. Em nome de Jesus. Aqui é só um processo que você vai passar para desintoxicar, mas quem te liberta é Jesus. Você pode ficar 10 anos aqui dentro, sair e lá na esquina você cair de novo. Ou então tá aqui dentro e tá caído, porque às vezes o cara tá aqui dentro e ele tá caído. Tá aqui dentro e tá com a cabeça cheia de coisa ainda, cheia de vício ainda. Não tá liberto. Quem liberta é Jesus. Amém. Se Jesus não entrar na tua vida, meu amigo, você vai perder tempo aqui dentro. Vai ficar aqui tanto tempo que for e vai estar igual. Mas se Jesus te libertar, realmente você estará livre. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Que Deus abençoe.